SBT, a cara do Brasil. Olá, você que já sintonizou a sua televisão aqui no programa Diário Espiritual e deseja conosco fazer nessa manhã essa experiência de ser evangelizado através desse programa e principalmente da Palavra de Deus. Eu quero deixar um pensamento para você, meu irmão, minha irmã, nessa manhã de quinta-feira, dia 16, na qual estamos ainda celebrando a quarta semana da Páscoa. Jesus, que na quinta-feira santa, baixou e lavou os pés dos seus discípulos na humildade. Jesus, então, mostra esse exemplo para os seus discípulos, que é na humildade, que é no serviço que nós vamos nos tornar verdadeiros discípulos. Que nós, então, possamos pegar esse pensamento e praticar na vida de cada um de nós hoje. Que nós possamos nos demonstrar cada vez mais servidores humildes na vida dos nossos irmãos e irmãs. Nós que estamos celebrando esta novena em preparação para a festa de Santa Rita. Ou seja, cada dia que passa, a nossa festa de Santa Rita se torna cada vez mais próxima. E hoje, aqui no nosso programa, já estamos celebrando o 6º dia da nossa novena. Então vamos, com muita fé, iniciarmos esse nosso momento de oração, consagrando a nossa vida, os bens e agradecendo a ela pelos imensos benefícios que ela consegue diante de Deus para todos nós. Então iniciemos a nossa novena. Abri os meus lábios ao Senhor e minha boca anunciará o vosso louvor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E como tema desse 6º dia da nossa novena, nós temos Santa Rita Profunda Penitente. Então vamos agora acompanhar esta oração inicial aqui da nossa novena. Novena em honra a Santa Rita de Cássia. Tema: Santa Rita, profunda penitente. Ó admirável Santa Rita de Cássia, descobristes na fé e na penitência uma forma misteriosa de amar secretamente a Deus, a quem escolheste seguir. Ajuda-nos também a descobrir a penitência como valor evangélico de conversão pessoal e desprendimento de todas as formas de egoísmo. O tema de hoje da nossa novena introduz nesse tema da penitência. Santa Rita que escolheu esse caminho, essa via, para assim demonstrar o seu amor para com Deus. Então vamos rezar também nessa novena um Pai Nosso, pedindo ao Senhor que nós não busquemos apenas o caminho do prazer, mas pelo contrário, que nós possamos buscar esse caminho de penitência, assim vivendo esse verdadeiro amor para com o nosso Deus. Que busquemos também a viver na nossa vida, para purificar os nossos corações, a nossa alma, também o sacramento da penitência, que é a confissão. Muitas pessoas têm abandonado o caminho desse sacramento tão importante que limpa a nossa alma e nos coloca cada vez mais na presença de Deus. Rezemos para que toda a igreja possa, assim, buscar a penitência e também a confissão para estar sempre demonstrando esse amor para com o nosso Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora eu convido a você para que juntos possamos rezar a oração de Santa Rita. Ó poderosa e gloriosa Santa Rita, eis a vossos pés uma alma desamparada, que necessitando de auxílio, a vós recorre com doce esperança de ser atendida por vós, que tem um título de santa dos casos impossíveis e desesperados. Ó cara santa, interessai-vos pela minha causa, intercedei junto a Deus, para que me conceda a graça que tanto necessito. A você agora, meu irmão, minha irmã, eu convido a você colocar nesse momento a sua intenção, os seus projetos, para que Santa Rita possa apresentar a Deus. Não permitais que tenha de me afastar de vossos pés sem ser atendido. Se houver em mim algum obstáculo que me impeça de alcançar a graça que imploro,
auxiliai-me para que eu afaste. Envolvei o meu pedido em vossos preciosos méritos e apresentai-o a Deus, vosso celeste esposo, Jesus, em união com a vossa prece, ó Santa Rita, eu ponho em vós a minha confiança. Por intermédio, espero tranquilamente a graça que vos peço. Santa Rita, advogada dos causos impossíveis, rogai por nós. Estamos chegando ao final desse 6º dia da nossa novena, então vamos rezar agora todos juntos a oração final. Ó Deus, Pai de bondade, vós nos dais o exemplo dos santos, para que, imitando-o na terra, possamos chegar um dia às alegrias do céu. Dai-me, vos peço, a intercessão de Santa Rita de Cássia, padroeira dos casos desesperados e impossíveis, que tanto vos amou nesta vida, as graças tão ardentemente que vos suplico. Amém. E agora eu convido a você, meu irmão, minha irmã, para que juntos possamos meditar a palavra de Deus. Esse Deus que fez uma aliança com a humanidade, desejando salvar a cada um de nós. Deus é fiel nas suas promessas e na sua aliança. E Ele pede a cada um de nós também a nossa fidelidade. Por isso, nós somos chamados a ouvir a palavra de Deus, meditar e praticá-la, para que também nós possamos ser fiéis a esse projeto de salvação, a essa aliança que o Senhor fez com cada um de nós. Meditemos a passagem do Evangelho que está em João, capítulo 13, versículos 16 a 20. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor. O mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi. Mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que me enviou, recebe a mim. E quem a mim recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje a liturgia nos propõe a meditação, a reflexão do Evangelho de João, capítulo 13, versículo de 16 e seguintes. Nós vimos no próprio texto de hoje, Jesus então naquele momento de lavar pés, ali lavando os pés dos seus discípulos. Jesus naquele exemplo de humildade, abaixando ali para lavar os seus pés. Nós que já conhecemos um pouco a palavra de Deus, e você que não conhece ainda, vou partilhar com vocês na situação de Jesus, como ele era mestre. Então, eram os discípulos que deveriam lavar o pé do mestre. E ele diz, vocês me chamam de mestre e senhor. E de fato eu sou. E Jesus então, sendo mestre, o que ele fez? Não esperou que lavassem os seus pés. Jesus começou a lavar os pés dos seus discípulos. E então, Jesus se colocou como exemplo. Eu fiz isso para que vocês então possam fazer de agora em diante. O que Jesus estava querendo ensinar aos seus discípulos? Um exemplo de humildade. Não só os discípulos, ali os 12 evangelistas, mas com certeza todos os discípulos de todos os tempos. Ou seja, nós que somos batizados nesse nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós que somos batizados em nome da Trindade, somos chamados também a exercer esse serviço da humildade na vida de cada um de nós. Que nós tenhamos assim um coração aberto, pois o próprio Jesus disse, o empregado não é maior do que o patrão. Então que nós possamos assim, perante Deus, todos nós somos iguais. Então precisamos uns ajudar os outros. E nós só vamos conseguir fazer isso se nós temos um coração aberto que está preenchido da graça de Deus, que tem o Espírito Santo. Como o próprio Jesus constatou no Evangelho de hoje, ele diz que conhece todos aqueles. Por que ele diz isso?
porque Judas Iscariotes tinha o coração fechado, conviveu com Jesus, caminhou com Jesus, ouviu as mesmas coisas que os outros apóstolos, os outros discípulos ouviram, mas ele não se deixava contagiar por essa palavra. E por isso foi ele que levantou ali, naquele momento da ceia, e foi entregar o Senhor dos Senhores, porque não abriu o seu coração. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós percebemos diante dessa passagem que há duas posturas que nós podemos agir diante de Jesus. Aquele que ouve, aquele que escuta, aquele que acolhe a sua palavra, ou aquele que realmente tem o seu coração fechado e faz tudo o contrário àquilo que Jesus ensina a cada um de nós. Nem mesmo Deus querendo, Ele pode transformar, como a gente percebe no Evangelho de hoje. Deus não poderia mudar o coração de Judas. Era o próprio Judas que tinha que fazer essa opção por Deus. E assim também somos todos nós. Se nós nos colocamos fechados, distante de Deus, e não queremos nos deixar contagiar por essa palavra, por essas atitudes, ações que nós vemos Deus agindo no mundo, com certeza vamos distanciando cada vez mais, como essa experiência que Judas fez. Mas nós somos chamados a abrir os nossos corações, deixar que verdadeiramente a graça de Deus possa contagiar a cada um de nós e assim nos aproximar de Deus, sendo cada vez mais pessoas servidoras e humildes. Eis o desejo de Jesus Cristo, que nós também nos coloquemos aos pés dos nossos irmãos para servi-los e para lavar os seus pés. Jesus deu o exemplo e nós somos os seus discípulos, seus seguidores, também precisamos agir assim na vida dos nossos irmãos, principalmente dos mais afastados, os que estão à margem da sociedade, os que estão à margem da comunidade. Nós somos chamados a ir ao seu encontro, fazer uma experiência com Ele para aproximá-lo cada vez mais do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta quinta-feira, imploremos mais uma vez a bênção do Deus Todo-Poderoso, esse Deus que nunca se cansa de dar a bênção necessária a cada um de nós. Então vamos implorar que Ele abençoe essa porção de água que você preparou aí na sua casa. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoe esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós a água da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos da comunidade. Hoje, às 18h15, assista aqui no SBT o programa Segue-me. Às 19h30, quarto dia da novena em honra a Santa Rita dos Impossíveis na Matriz. Em seguida, teremos missa. Hoje também inicia-se a festa social da padroeira, com bingo no salão paroquial às 21h. Amanhã, dia 17, teremos leilão de prendas e bandejadas a partir das 21h, também no salão paroquial. O tempo passa muito rápido e já estamos chegando ao final dessa edição aqui do nosso programa Diário Espiritual. Queremos agradecer, assim, a sua presença, a sua amizade aí do outro lado e que você possa, cada vez mais, continuar evangelizando, sendo evangelizado pelo nosso programa, mas também partilhando com outras pessoas, falando desse programa, para que mais pessoas também sejam evangelizadas. E agora vamos dar a bênção do Deus Todo-Poderoso a você e a sua família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo e até amanhã com mais um programa Diário Espiritual.